Para a gente começar a dar o pontapé inicial em vários outros debates e discussões que nós iremos ter aqui na bancada da TV Diário Sertão sobre as eleições de 2022, que no meu ponto de vista serão históricas, já está sendo histórica. E eu vou a partir desse ponto. Vocês acreditam que as eleições, elas de 2022, indo agora para um segundo turno, vai marcar história no Brasil? Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde, Caliel. Boa tarde, Dias Neto, amigão, parceiro de profissão também, né? Todo o pessoal do Diário do Sertão, essa TV que, graças a Deus, só cresce, né? Na minha opinião, Caliel, é histórica em vários sentidos, né? Então, eu não vou nem me estender muito, mas eu posso lhe garantir, da minha humilde visão, que na democracia, na história da democracia brasileira recente, é a mais importante, a eleição desse ano. José Dias Neto. Boa tarde, Conrado. Boa tarde a Cristóvão. Muito me honra estar aqui nessa bancada hoje, ladeado meu querido Conrado, e também por Cristóvão Pinheiro, que quando a gente fala de política, de eleição, já vem à mente logo ele, né? Já venceu várias campanhas, a começar daqui, né? De Cajazeiras. Então, eu dizia isso domingo e repito mais uma vez, a eleição 2022, na minha opinião, também concordo com a de Cristóvão, é uma das mais importantes da história do Brasil e a mais importante, sem sombra de dúvidas, desde a redemocratização do nosso país. Muito bem. Nós tivemos dia 2 de outubro uma situação bem, que talvez alguns esperavam e surpreendente. Outros não. Surpreendente. O governador da Paraíba, com uma apuração de votos que não se esperava um pouco mais. Para presidente da República, as pesquisas apontavam que possivelmente em alguns institutos Lula poderia ganhar em primeiro turno e de repente houve uma disputa bem acirrada, né, de Bolsonaro com Lula. Lula só conseguiu ultrapassar Bolsonaro depois de mais de 70% das urnas abertas. E aí, meus queridos, o primeiro ponto é: institutos de pesquisa no Brasil ainda funciona? Está na hora de mudar a metodologia? O que é que está acontecendo que não está batendo muito bem? Aí eu já quero aproveitar esse gancho, Conrado, para ouvir Cristóvão aqui, que tem muita experiência para isso, inclusive no de domingo, pesquisa, né? De pesquisa também, a importância de pesquisa, tanto na seara privada, do ponto de vista do comércio, como também na questão política, que é essencial na tomada de decisão. Cristóvão, e aí? As pesquisas erraram, de fato, ou a pesquisa ela não conseguiu captar esse voto na reta final para Bolsonaro? Olha, as pesquisas, Dias Neto, é o seguinte, obviamente elas erraram, né? Óbvio, né? Mas a grande questão é por que elas erraram. O meu primeiro contato com pesquisa eleitoral foi em 99, então eu já coordenei em 2000, a partir de 2000, tem 22 anos que eu tive a oportunidade de coordenar algumas pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, né? E eu venho observando, não me considero um grande especialista na área, mas consigo fazer uma leitura básica, né? Existem várias teorias acerca das pesquisas desse ano, né? Eu também tenho a minha visão sobre elas. A respeito das pesquisas presidenciais, eu particularmente já esperava esse resultado. Mas por quê, Cristóvão? Nós temos aí dois candidatos que polarizaram, né, que é o Bolsonaro e o Lula, que notadamente os públicos, nós temos o seguinte: nós tínhamos aí o eleitor do Bolsonaro, os defensores, aliás, do bolsonarismo, que dizia que pesquisa mentia, não é? E os defensores do Lula que diziam que as pesquisas não mentiam, não é? Aí quando você vai fazer esse recorte, né, que a pesquisa nada mais é do que uma visão daquele momento e amanhã pode mudar essa visão. Você percebe que o eleitor do Bolsonaro, ele está a grande massa do eleitor do Bolsonaro está naquela classe C, a partir da A, B e C, certo? O eleitor do Lula, ele está entre a C, D e E, nessas três classes. Então, aí você tem que pensar o seguinte: quando você vai fazer a aplicação dos questionários, fazer a amostragem da pesquisa, você está conseguindo
extrair a informação nessas classes A, B, C, D e E? Essa é a primeira pergunta. Eu creio que o primeiro ponto que aparece aí é essa falta de chegar no eleitor do Bolsonaro para captar essa informação. Isso é uma tese que tenho aqui na minha cabeça, que é apenas uma tese, eu não posso provar isso, mas eu percebo isso. O acesso ao eleitor, depois de pandemia, na minha opinião, ele ficou mais complicado. Então, você não consegue... A amostragem, eu já fiz amostragem de várias pesquisas aqui na Paraíba e em outros estados, e é preciso você pegar uma amostragem bem equilibrada de classe, de idade, de tudo, para você conseguir, no final, fazer um funil que realmente traga um resultado mais aproximado possível. Então, nós temos a questão do censo demográfico também que pode ter alterado, nós temos a questão do nível de violência que cresceu, do isolamento das pessoas, a dificuldade do acesso às comunidades mais pobres, a dificuldade do acesso às comunidades mais ricas, o isolamento que a pandemia traz. Então, tem vários viés que, na minha opinião, prejudicou as pesquisas. E, na minha opinião, para concluir, deve-se mudar o método. José Dias. E era justamente esse o contexto que a gente, inclusive, falava no domingo aqui durante a apuração, de que a pesquisa, por exemplo, se a gente olhar o recorte dela, Lula em primeiro, 6 milhões de votos, claro que não foi compatível dentro da margem de erro da pesquisa, claro, óbvio. Bolsonaro em segundo, em terceiro Simone Tebet, então a pesquisa ela comprovou realmente o derretimento de Ciro e a ascensão de Tebet, e Ciro em quarto lugar. Eu queria ainda falar com Cristóvão e com Conrado sobre um ponto que você falou aqui, acho que muito importante, que foi a violência. Os institutos relataram também dificuldade de chegar até o eleitorado do Bolsonaro, justamente por conta desse discurso de que a pesquisa ela não tinha nenhuma validade. Houve relato também de um pesquisador que foi alvo de violência, foi vítima de violência e foi achincalhado também. Eleitores de Bolsonaro queriam ser ouvidos obrigatoriamente, teve tudo isso. Exatamente. Então, é um cenário realmente muito diferente das últimas campanhas, a começar também de 2018. E muitas pessoas acabam dizendo de que querem deslegitimar a pesquisa agora, olhando para 2018, mas 2018 era um cenário totalmente diferente. Claro. Né? Havia a pesquisa com o Lula e havia a pesquisa com o Haddad. E na reta final, tanto o Datafolha como também o Ibope, a época agora, que a gente pode até considerar o IPEC, acertaram em 2018 e agora não conseguiu captar essa ascendência de Bolsonaro. Na minha opinião, os números eles comprovaram Lula dentro da margem de erro, 48%. O Datafolha colocava ali 50%, 2 pontos percentuais para mais, para menos, então conseguiu captar Lula, Simone Tebet, o próprio Ciro. Bolsonaro é a grande questão. Por que não se conseguiu captar essa ascendência, esse crescimento de Bolsonaro? Mas me parece que não só o Bolsonaro, como também alguns outros candidatos a governos e outros estados também, as pesquisas parecem que nem todas bateram de fato, né? É um absurdo se você pegasse o estado de São Paulo, por exemplo. Né? É uma disparidade absurda. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem lugares no Brasil até... a disparidade é muito absurda. Né? Eu não diria que o caso de erro nas pesquisas tenha sido tão grande quanto a presidência, né? Que vai aí nos 3, 4 pontos acima da margem de erro, mas estados diferentes. Agora eu queria saber, vamos colocar aqui no debate, por exemplo, pesquisa eleitoral. Até antes da eleição no primeiro turno, a pauta bolsonarista era o quê? Urna eletrônica. Não é segura, tem fraude. E o resultado das urnas, nós vimos que a pauta sobre urna eletrônica ela foi deixada de lado completamente. Bolsonaro já mudou o discurso, já não está mais atacando. Não se fala mais em urna eletrônica. Porque a mentira sua é legal quando é eu que conto, tá? Essa é uma estratégia. É uma regra. Então, a urna eletrônica e essa pauta ela foi tomada como uma bandeira política. Agora é a pesquisa eleitoral. Aí eu pergunto para você, Cristóvão. Uma pesquisa eleitoral hoje, divulgada, por exemplo, ela agrega alguma candidatura, ela pode prejudicar determinada candidatura. A essa altura do campeonato, com todas essas dúvidas que nós colocamos e que a maioria das pessoas também estão tendo, será que pesquisa hoje vai influenciar em alguma coisa? É um péssimo negócio, influencia de forma negativa.
quando aquela questão da urna eletrônica foi abandonado, é tanto que no domingo à noite o Bolsonaro fez um discurso e dizia o seguinte: olha, se eu perder a eleição, eu me recolho e vou cuidar da minha vida. Então, ele abandona totalmente. Por quê? Porque ganhou em Minas, ganhou em São Paulo e ganhou no Rio, nos 3 maiores colégios. E aí, a pesquisa hoje, se der vantagem para Bolsonaro, é uma desvantagem para ele. Se der vantagem para Lula, é uma desvantagem para Lula. Porque o coletivo, né, a mente coletiva, né, o subconsciente do eleitor, já está inserido. Não, pesquisa mente. Então, se der um positivo na pesquisa, é mentira, é o contrário. Então, é um péssimo negócio, na minha opinião, pesquisa. Quem saiu reforçado do primeiro turno? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, Eu sem também dúvida. acho que foi Bolsonaro. E você, Pedro? Eu acho que, eu vou deixar aqui bem claro, para a pessoa se situar. Eu não sou eleitor nem de Lula nem de Bolsonaro, né? Eu, particularmente, eu votei no Ciro Gomes. Não é? Eu também votei no Ciro. Para que eu possa fazer isso com muita liberdade, certo? É óbvio que o Bolsonaro saiu fortalecido a passos largos. Por quê? Ele faz o Congresso Nacional, ele faz o Estado de São Paulo, que é muito complicada a situação do Haddad, ele faz o Rio de Janeiro e tem um apoio agora de Minas. Então, isso é um efeito muito complicado para o Lula no segundo turno, né? Que a gente fala assim, só quando a carga está pendendo, aí está o perigo, não é? Mas eu vejo que o Brasil é o grande derrotado. A vantagem foi para o Bolsonaro e o Brasil o grande derrotado. Por isso que eu falei antes que eu votei no Ciro, certo? Para o pessoal não achar que eu sou Então não é uma opinião enviesada, né? É uma opinião enviesada. Mas por que eu digo isso, que o Brasil é o grande derrotado? Se vocês observarem essa polarização entre os dois candidatos, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de um que defende a família, o cristão, Deus, a pátria. a pátria e tal. E o outro que defende o dinheiro para comprar cervejinha no final de semana com o meu churrasco. Você só lembra disso. Você não consegue ver esses dois candidatos fora isso daí. Você não consegue ver nenhuma proposta econômica. Então, são dois lados radicais. O PT de Lula e a direita, a extrema esquerda de Lula e a extrema direita do Bolsonaro. Eu acho que saiu perdendo. É uma coisa meio difícil, porque a nação é importante, a família, Deus é importante, mas a cervejazinha e a picanha também é importante. Como é que ele vai escolher aí? E aí, você vai escolher, e aí vem aquela questão, que vai pesar? O candidato perfeito seria um candidato que fosse Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Não, o candidato perfeito é aquele que fica fora dessas duas pautas. Por quê? Mas por que não consegue chegar às grandes massas, por exemplo? Deixa eu só trazer aqui um dado que talvez endosse o discurso. Eu contabilizei entre brancos, nulos e abstenção no primeiro turno, foram mais de 34 milhões de brasileiros que não votaram. É um número exorbitantemente muito alto. Mas, lembrar aqui que foi o menor desde 94. Isso. Mas vocês acham que esse número aumenta para o segundo turno? Não, acho que não. Acho que diminui. Diminui? Diminui. Porque vai obrigar a escolha, né? A escolha. Tem dois candidatos, né? Exato. Eu só queria concluir aqui aquele pensamento da cerveja e da pátria. Sim. A gente vai viver, eu disse lá no começo, assim como você, é a mais importante da nossa história recente, porque nós estamos vivendo a maior crise democrática dessa pátria sem dúvida recente. As pessoas perderam a noção disso. Então, se você abrir o WhatsApp aqui, eu tenho um WhatsApp aqui da família, dos primos e tal, e 24 horas, um falando mal de Lula, outro falando bem de Bolsonaro, é aquela confusão. Todos os países que estão bem economicamente, vocês observam que eles não misturam economia com ideologia. Pode observar, pegue a China. A China é comunista, certo? Mas é a potência mais capitalista do mundo. Eles não misturam. Os Estados Unidos, ele por si só é um dos países mais cristãos do planeta. Isso é verdade. Mas ele não mistura a pauta econômica com isso. E aí você vai para a França, você vai para a Inglaterra e dessa mesma forma. Então, você tem a Inglaterra que é um reinado, mas eles não misturam a rainha, ou aliás o rei agora,
com economia. Então, o Brasil, a pauta do Brasil não é econômica, é religiosa, é ideológica. E isso, você não... Potencializou no segundo turno. Olha, quem ganhar essa eleição vai levar... Infelizmente, nós vamos ter 4 anos. Vocês um dia vão me dizer que eu acertei, viu? Nós teremos 4 anos de crise nesse país. Não é só crise econômica, é crise institucional. É verdade. Porque nós não conseguimos soltar as pautas ideológicas e entrar nas pautas econômicas. O Brasil, ele não é o dono do planeta, ele é um recorte do planeta. E um país sem economia, sem desenvolvimento econômico, ele está ferrado. Olha aí os países da América do Sul, outros países, ou direita ou de esquerda. Olhe no Oriente lá, quando entra a pauta religiosa, o que é que aconteceu com os países, o Iraque. Olha o que é que anda acontecendo. Então, o Brasil não perdeu, eu digo a você, é com muita tristeza que eu observo isso, e as pessoas não conseguem perceber isso. É um enfraquecimento dos partidos, um enfraquecimento das ideias, um enfraquecimento da defesa inclusive de econômica. partidos tradicionais que lutaram lá atrás pela democracia, pela redemocratização, É uma situação como, por complicada, exemplo, né? o próprio PSDB. E hoje está com... As raízes do PSDB estão com Lula. Quem já se viu isso? Fernando Henrique Cardoso anunciou hoje, o atual governador de São Paulo já disse que vai votar em Bolsonaro, já foi lá para o Palácio e já anunciou. Então, um partido, né, literalmente rachado. E o Bolsonaro está se juntando com o Centrão, com a galera, quem vier, nós está dentro. Mas eu estou muito preocupado com essa questão que o Cristóvão falou, que é a questão dessas ideologias que são colocadas, né? Isso. A pauta religiosa, que um vai fechar as igrejas evangélicas, que o tem outro muita fake news que o disso outro é também, né? satanista, que o outro é da macumba. Gente, é uma coisa absurda. O pior, que tem gente que está embarcando nisso. E o que está no centro hoje É da a discussão, maioria. para muitas Não é pessoas, gente, é a maioria. é a própria religião ou fake news, e não se discute, por exemplo, a pauta econômica. Não, né? ninguém discute isso. O teto de gastos, por exemplo. Eu, particularmente, não me lembro. As de visto medidas nenhum debate sociais. sobre políticas públicas. Tanta coisa para ser É tanto que o último debate, que todo mundo achava que seria o divisor de águas, foi um verdadeiro circo dos horrores. Desastre. O último debate. Quando eu vejo o Bolsonaro falando assim, eu vou manter o auxílio emergencial de R$600, isso é uma pauta socialista comunista. E ele se diz de direita. Quando você vê Lula se juntando com os caciques dos outros partidos, historicamente... Henrique Meirelles, vamos citar aí Henrique Meirelles. Exato. Então você nota o seguinte, a galera está preocupada em vencer, que é natural, faz parte do jogo político. Mas o povo perdeu o norte do que é o princípio democrático, o princípio político, e se prendeu a essa miudeza da fake news. Não seria uma estratégia? Vamos montar um círculozinho para ninguém se preocupar com política pública, vamos dar o showzinho e... Não seria uma estratégia? Não é nem estratégia. Quem monta, quando você vai fazer campanha eleitoral, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é uma quali. Para quê? Para ver como é que o eleitor está se comportando, o que é que o eleitor diz sobre o candidato. E é a partir daí que eu vou planejar a campanha. Então, o coitado do Lula e o Bolsonaro, eles são nada mais, nada menos do que 2 instrumentos da vontade do povo. Ou seja, eles são os papagaios que respondem o que o povo quer escutar. Está dando ao povo o que o Agora, povo quer. Cristóvão e Conrado, a gente precisa também tocar num ponto aqui importante e aproveitar até a experiência de Cristóvão para a gente abordar esse tema. Nós temos hoje 2 presidenciáveis disputando a presidência que são maiores do que os seus próprios partidos. Lula é muito maior do que o PT, é tanto que as pessoas se intitulam de lulistas. E o Bolsonaro, que não acredita em partido, e já deixou isso muito claro, já passou por vários partidos, hoje está no PL, e tem a ala do bolsonarismo. Significa dizer que são 2 candidatos que estão acima dessa questão partidária. São 2 movimentos que se ficaram acima dos partidos, né? E aí, tanto a direita como a esquerda, nessa polarização, não tem discutido, por exemplo, o surgimento de uma terceira via. Tanto que o PSDB derreteu nacionalmente. Acabou-se. Inclusive chegando ao fim a era do PSDB em São Paulo. E a grande questão é essa. O que esperar de uma próxima eleição? Independentemente de Lula, de Bolsonaro nesta eleição. Você acha que os partidos eles terão condições de se reerguer
diante de um movimento como esse, iniciado lá atrás, do ponto de vista 2016, o processo de impeachment, a eleição do Bolsonaro, que a esquerda achou que não vingaria e ele foi eleito em 2018. Agora, novamente, a esquerda achou que venceria logo no primeiro turno um presidente com mandato atual. Você acha que esses partidos, o PSDB, o União Brasil e tantos outros, terão condições de se reerguer? Eu só acrescentar, eu acho, na verdade, que o que vai acontecer com muitos partidos é a estratégia que a União Brasil fez. Juntou um monte de partido e criou um novo partido. Eu acho que a tendência futuramente é pegar esses partidos que já estão fadados ao fracasso e vem para cá, cata daqui, cata da lá, vão formar um partido só. Eu acho que tudo caminha para isso. Não sei se o Cristóvão tem a mesma visão. Olha, eu sempre trabalhei na visão de que os grandes defensores da democracia deveriam ser os partidos. No Brasil já foi, né? Quando nós tínhamos lá na década de 60, por ali, a Arena, tinha essa turma aí, a MDB e a Arena, que era assim como meio que um modelo americano, né, de democratas e republicanos. Eu vou com essa de Conrado aí, que a fusão é uma tendência. E quando o Zé Neto fala assim, poxa, e aí, esses dois movimentos vão se manter ou serão substituídos? Eu espero que eles passem, certo? Eu fiquei muito preocupado eu fico muito preocupado com a manutenção desses dois modelos. A terceira força, a terceira via, ela seria uma tendência mais moderada. Os Estados Unidos, ele conseguiu, porque é o seguinte, a democracia, ela deve ser exercida por todos os cidadãos, né? Mas os representantes, eles têm um dever pessoal de proteger isso e tomar decisões que estejam até que sacrifique-se um pouco em favor da democracia. Então, me desculpe, mas eu acho esses dois movimentos, eles perigosos para a democracia no futuro próximo. E eu acredito que eles naturalmente vão se dissiparem com a fusão. Acredito e quero eu acreditar que os partidos com essas fusões possam se tornar fortes novamente para defender a democracia. Porque a democracia no Brasil ela é o quê? Um princípio da renovação de 4 em 4 anos. Exatamente. Então, você não pode ter um movimento lulista que já vem com 18, 20 anos aí, ou um movimento bolsonarista que já vai crescendo, e tem um Senado hoje, inclusive. Esses movimentos nos países que desejam se desenvolver, volto lá para aquela história, eles são perigosos. É a mesma coisa que o Putin lá na Rússia, é perigoso isso. Estamos fazendo uma hipótese aqui, se de repente Bolsonaro não foi eleito, o bolsonarismo, vocês acham que ele continua? Insiste em permanecer? Ou se dissipa quando o líder não foi eleito? É uma hipótese, ninguém está induzindo nada. Eu acho que Cristóvão, quando fala dessa resistência democrática, claro que ela não passa literalmente pelo apoio do campo oposto, né? Para ficar bem claro, né? Para não dizer que nós estamos aqui defendendo de que candidato A deva ganhar pelo bem da democracia. Sim. Não passa por aí. Mas eu acho, Conrado, que essa pauta hoje, que ela é muito presente, e para o Brasil superá-la, nós teremos que ter realmente uma resistência democrática, de respeito às instituições com suas falhas. E eu me recordo agora de uma frase de Padre Gervásio, quando se perguntava aí lá naquele processo de impeachment sobre a democracia. E ele disse: a democracia é o pior regime do mundo, mas a democracia é o melhor regime do mundo, até porque não se há uma outra melhor do que a democracia até agora, na opinião dele. Então, é a melhor e a pior, porque nós estamos sujeitos a, por exemplo, a numa eleição como essa, eleger um Congresso e um Senado que, no âmbito geral, causa assim, um espanto quando você olha determinadas figuras que foram eleitas pela população. E quanto ao bolsonarismo, eu acredito que será um processo. Até porque o Bolsonaro perdendo, ele continuará tendo no Congresso, no próprio Senado, bolsonaristas que levarão adiante a pauta bolsonarista. Será que eles vão levar? Numa possível vitória do... Será que eles vão querer persistir? Ou vão aderir ao jogo do poder e dos interesses? Uma parte sempre faz essa adesão. Isso aí é incontestável, né? Então, você tem figuras históricas que, a princípio, não se alinhava com o governo Bolsonaro no início do governo dele, que hoje são aliados, né? E outros que se dissiparam.
Você tem os que são corruptíveis dentro do processo, que é supernatural, isso vem desde o mundo é mundo, não é agora. Então, eu acredito que vai se manter como se mantém o do Lula lá dentro do Congresso, vai se manter esse movimento de direita, né? Que eu não chamaria lá no futuro de bolsonarismo, né? Mas seria porque o Brasil nunca teve uma direita radical. Teve esquerda radical, mas nunca teve uma direita radical e hoje tem. Mas a gente já está começando a discussão que vai movimentar a TV até o dia 30. Nós já estamos começando a fazer algumas projeções e análises desse segundo turno. No primeiro momento, a gente conversou sobre presidência da República e agora sobre governo do estado da Paraíba. Segundo turno confirmado, João Azevedo e Pedro Cunha Lima. O que esperar? Quem saiu fortalecido no primeiro turno? João Azevedo ou Pedro Cunha Lima? Já vamos direto. Quem saiu fortalecido? Eu acho que foi Pedro. Se a gente olhar, por exemplo, eu queria ouvir logo o Cristóvão, né? Porque Cristóvão acompanhou muito perto isso. Jogou agora, a batata pra tua mão. Cristóvão, quando a gente vê os números, a gente, claro, vê o favoritismo de João Azevedo, porque está na máquina, é o atual governador, que busca a reeleição. Mas se a gente olhar, por exemplo, para Pedro Cunha Lima, que ficou em segundo lugar, o próprio Nilvan, que na minha opinião surpreendeu. Ficando em terceiro, e Veneziano em quarto lugar, esses três nomes da oposição, juntando o percentual de cada um, já tem uma maioria maior do que o próprio percentual de João Azevedo. Na sua opinião, João Azevedo mantém esse favoritismo ou agora o jogo virou e Pedro se torna o favorito e João Azevedo vai ter que ralar muito? João ou Pedro saiu fortalecido no primeiro turno, na sua opinião? É claro que o Pedro saiu porque algumas pesquisas apontavam até o veneziano segundo, né? O Pedro saiu mais fortalecido porque está no segundo turno, mas é óbvio que a vantagem de João é bem superior. Não é porque, na minha opinião, é bem superior. Se ninguém trair João, se ninguém importante trair João, ele vai manter e acredito que até ampliar a vantagem. Porque tem a seguinte movimentação. Você tem o Nilvan Ferreira que deve apoiar o Pedro, e o Pedro que deve, para o bem dele, deve apoiar o Bolsonaro, né? Já existem uns adesivos aí de Bolsonaro com Pedro e tal. E o veneziano que naturalmente... Efraim já participou hoje de uma reunião com o Bolsonaro em Brasília. Exatamente. Então, e você tem o veneziano que vai naturalmente para o João. Eu acho que isso é uma questão... existe uma conversa... Ricardo, vai para cá. Os votos de veneziano, eles já migram por gravidade para João Azevedo ou não? Os votos de Nilvan já migra naturalmente? Na minha opinião. Deixa eu colocar umas pitadas de limão amargo nessa história. Veneziano provavelmente vai acompanhar João, mas e Ricardo? Vai apoiar João? Ricardo, eu acho que vai para Paris, como o Ciro fez. Eu acho meio difícil. Até hoje eu não acreditei naquela intriga, mas está tudo bem. É o seguinte, Nilvan e fortalece, o Pedro fortalece. Nilvan saiu em primeiro lugar de uma pessoa. Saiu em primeiro lugar de uma pessoa. E o veneziano fortalece o João, sim. Eu creio que como nós temos aí 60 e poucos % dos eleitores pró-Lula, vai sim influenciar no resultado final da campanha. Não é? Vou dar um exemplo bem claro. Roraima, que eu acompanho um pouco a política de Roraima, por fazer alguns serviços lá. E o Denário foi eleito em primeiro turno. O Denário, ninguém na história do Brasil achou que o Denário seria eleito em primeiro turno, já que Tereza, a ex-mulher de Jucá, que perdeu o Jucá, também perdeu para o Sinal, que ninguém acreditava, terminou um cara lá desconhecido sendo senador, o Denário em primeiro e tal. Mas aí você pega a votação de Bolsonaro, 3-1 em cima de Lula, em Roraima. E eu acredito que isso influencia realmente no Estado. Agora, Cristóvão, aqui na Paraíba nós tivemos um fenômeno também que a gente poderia dizer que acho que não aconteceu em outro lugar do Brasil. Qual foi? Em meio a essa polarização, nem o candidato de Lula, nem o candidato de Bolsonaro conseguiram avançar para o segundo turno. Na Paraíba, o candidato oficial era veneziano. Tem esse e o candidato de Bolsonaro, o oficial, era Nilvan Ferreira. Nenhum dos dois conseguiu avançar o segundo turno contra João Azevedo. Aí eu lhe pergunto o seguinte: se não fez diferença no primeiro turno
o apoio de Lula, de fato, aqui. Nós temos 60% do eleitorado pró-Lula. Primeiro turno já ficou muito claro isso. Influencia nesse segundo turno? O que vai influenciar, na verdade, eu vejo assim, que para João não tem essa identidade de Lula, Isso. essa identidade próxima não, porque quem está ao redor de João não passa essa característica do chamado lulismo, né? Então, não colou muito. Da mesma forma, o veneziano não conseguiu. Nos estados que aconteceram isso, era muito definido a questão de quem estava ao redor. Então, eu vi fotos que tinham Efraim do lado, veneziano do outro e no meio André Gadelha. Isso. Aí fica muito complicado na cabeça do eleitor isso daí. Então, o próprio Nivan Ferreira, ele não, apesar de ser candidato oficial do presidente Bolsonaro, ele não tinha essa característica forte. Bolsonarista. Entendeu? Quer dizer, se tinha, ele não conseguiu chegar no eleitor. Ele não conseguiu passar nessa... Não conseguiu passar. Então, existem casos e casos, né? Então, não chegou. Eu acredito que no segundo turno, no caso de Pedro, é muito mais desvantajoso ele declarar um apoio ao Bolsonaro nesse momento. Eu não entraria numa onda dessa, se eu fosse Pedro. Claro que ele tem que aplicar uma pesquisa e ver isso, né? Porque ele é um cara que votou em Ciro, nem era carne, nem era peixe. Tinha um discurso mais para moderado, que seria um terceira via, mais ou menos. E é muito complicado você vestir a camisa de Bolsonaro na Paraíba, num todo, né? Então, eu acho que ele sai perdendo mais. Mas o João não consegue, na minha opinião, captar os votos de Lula como seria. Então, eu acho que será uma disputa. Um evento presencial, por exemplo, agora à tarde está havendo uma reunião do próprio João Azevedo com o Lula em São Paulo. Inclusive, em transmissão ao vivo, a gente já via que João Azevedo estava do lado lá com outros governadores também do Brasil. Um evento faz a diferença? Não. Pedro Cunha Lima declarando abertamente, digamos, uma hipótese aqui, o apoio de fato a Bolsonaro, mesmo que Efraim seja declaradamente bolsonarista ou apoiador de Bolsonaro. Um evento presencial faz a diferença? Decide? Decide não, ó. Decide nesse caso da Paraíba não, porque, como eu te falei, ó, o João Azevedo, você vai ver que o Luiz Couto, que o Ricardo Coutinho, que essas lideranças históricas do Lula, os representantes históricos do Lula, não estavam com o João. E provavelmente o Ricardo não vai estar com o João. E o veneziano, ele não é um lulista de carteirinha. Não tem esse viés. Então, eu não vejo isso. Eu acho, repito, que o Pedro fazer um evento com o Bolsonaro, abraçar o Bolsonaro, é um tiro no pé. Porque não há uma tendência dessa eu acho que o eleitor fica mais com o João, se mantém com o João, do que sai de João para Pedro. E Efraim e Romero participando já hoje de um evento com Bolsonaro, tem algum reflexo na campanha de Pedro? Não, eles vão fazer, eu vou dizer o que é a estratégia que eles... A pseudo-neutralidade? Eu acho que a estratégia deles será a seguinte, eles vão trabalhar por bastidores, né? Deixando claro aos bolsonaristas que está aqui o Pedro, o que leva essa certa neutralidade? O Pedro, você sabe, o Pedro não pode, vota Bolsonaro, mas não pode se declarar, mas nós estamos aqui, você já sabe que Pedro é Bolsonaro, mas não pode dizer, entendeu? Aquele negócio, eu acho que o Pedro vai manter nem é carne, nem é peixe, mas a galera vai trabalhar pelos bastidores, que é o caso aí do Romero, que é o caso do Efraim Filho, eu acho que vai ser dessa forma. Tudo indica que sim. E deputado estadual, vocês ficaram satisfeitos? Vamos começar por Cajazeiras Sobrinho. Cajazeiras conseguiu eleger 3 candidatos, né? Surpreendentemente. Manteve 3, né? Surpreendentemente, uma votação bem expressiva de Chico Mendes, né? Que sai de São José de Piranhas, é marinheiro de primeira viagem numa campanha tão grande a nível de Estado, né? E consegue uma votação de mais de 43 mil votos, não é isso? Uma vitória para a região? Olha, para Cajazeiras é óbvio que é uma vitória, 3 representantes na Assembleia, né? Enquanto Souza não tem nenhum. Enquanto Souza não tem um. Eu peguei a listagem dos deputados eleitos e eu fiquei preocupado. Quem for o candidato a deputado estadual e federal nas próximas eleições na Paraíba. Por quê? Porque está ficando impraticável. Quando você pega candidatos com acima de 40 mil de votos, na faixa, não vou botar nem acima, vou botar na faixa para nós achar que eu estou falando de Chico Mendes, mas na faixa de 40 mil votos, é necessário o poder econômico muito forte.
Não venha dizer para mim que não é. É, uma estrutura... A prova disso, eu posso provar. Não, outra coisa, né? A prova disso é a esposa de Veneziano, que tirou 18 mil votos. Ela é do segundo maior colégio eleitoral do Estado, Campina Grande, tirar 18 mil votos. Aí você vai vendo outros candidatos, eu estou falando a nível do Estado, não estou falando a nível Cajazeiras, que você tem na faixa de 40 mil votos, são muitos. Eu nunca tinha visto tanto candidato na faixa de 40 mil votos. Então, isso é um sinal de poder econômico muito forte, eleições muito caras. Então, quem for para a disputa de deputado estadual na próxima eleição... Mais caro aí vai ficar. Vai ficar. Está ficando muito caro. Ser candidato ao legislativo no Brasil está ficando, pelo menos a nível de Paraíba, eu não vi outros estados, mas está ficando impraticável. Souza perde feio. Você acha que consegue se reerguer facilmente? Mas Souza tem que levar um padre para benzer, né? Porque já é 3 da legislatura. Com especialização em exorcismo. Porque é impossível uma cidade daquele tamanho não fazer um estadual. E não fez um federal, não. Vamos falar agora sobre o Senado. Nós tivemos uma surpresa. As pesquisas mostravam um favoritismo de Ricardo Coutinho e teve aquela questão judicial, aquele imbróglio jurídico envolvendo a candidatura de Ricardo Coutinho. Eu falava domingo aqui na nossa cobertura e apuração de que a surpresa de Efraim não foi tanta surpresa assim, porque na reta final ele já deixava claro o posicionamento dele de que ele poderia chegar realmente e ultrapassar Ricardo Coutinho. Na opinião de Cristóvão, esse problema jurídico envolvendo Ricardo Coutinho, essa instabilidade, provocou no eleitor também uma migração de votar num candidato que... E era o que a gente ouvia. Esse candidato aqui, você votando, o voto é válido. Em Ricardo vai ser analisado, o seu voto vai ser perdido. Prevalece aquela tese do eleitor. Rapaz, vai ganhar, medo não. de Vou votar. votar em quem vai ganhar, não vou jogar meu voto fora, não. Prevaleceu a tese, vou votar em quem vai ganhar. Ouvi isso? O Ricardo Coutinho, ele, apesar de que eu não acredito nem em sorte nem azar, mas ele foi dominado pelo azar da situação, né? Então ele tem 2 candidatos batendo nele, não é? Ele não tem estrutura e tem 2 caras batendo nele. Tem a Poliana, que veio, e é óbvio que a Poliana, pela própria história dela, tomava os votos de Ricardo, porque Poliana, ela, quando você lembra de Poliana, você lembra do PT lá atrás, tal, das coisas, inclusive, que destacou ela na prefeitura de Pombal. Então, olhar para Poliana, olhar para o PT. E quem é PT, ele tomou votos lá aí, óbvio. A votação de Poliana foi enorme, 400 mil votos, sei lá, uma coisa Surpreendeu, assim. né? Surpreendeu. Então, ela ferrou o Ricardo por um lado, a questão do judicial ferrou o Ricardo por outro, e que, naturalmente, o cara que teve a grande situação que favoreceu em todos os sentidos foi o Efraim Filho, que foi um grande premiado na história pela situação, né? Que dividiu os votos de Ricardo e Poliana, aí ele saiu na frente e ganhou a eleição. A estratégia de Efraim foi correta? Você acha que, por exemplo, ela pode ser adotada no futuro? Efraim lançou uma candidatura muito antes do período pré-eleitoral, começou no início do ano, uma eleição. Lá no início do ano ele lançou o nome que era candidato, rompeu com João Azevedo, porque João Azevedo demorou a escolher, e disse que seria candidato. E algumas pessoas dizem de que Pedro deve esse segundo turno a Efraim, que mobilizou realmente a base para fortalecer Pedro Cunha Lima. Essa prática de Efraim agora será também um modelo para uma próxima eleição? Olha, pode ser um modelo para quem tem coragem, né? Eu acho que foi um ato do Efraim Filho de muita coragem, né? De desprendimento até a função do deputado. Porque se você olhar naquele início, ele estava com todas as desvantagens possíveis, né? Que ele tinha um Ricardo Coutinho, ele tinha um provável Aguinaldo Ribeiro, né? Ele tinha umas situações que não eram favoráveis para ele. Inclusive quando o governador fez aquela rodeada. Então eu acho que eu particularmente, eu não repetiria uma situação dessa na próxima, né? Porque é 2 vagas, mas tem 10 não, estou exagerando, mas tem 5 ou 6 candidatos muito fortes para a próxima disputa das 2 vagas. Ô Cristóvão, Ricardo Coutinho agora, como é que fica a situação dele? Está vivo do mesmo jeito. Você acha que ele continua vivo? Continua Vivo. forte? Cristóvão, ele perdeu 2020 para a Prefeitura da capital e agora perde novamente uma disputa para o Senado. Não seria o fim político de Ricardo Tem Coutinho? processos também que estão pesando contra Olha, o futuro político dele. Lula foi preso, algemado, ficou quanto tempo na cadeia? Mais de 500 dias. Aí o Lula está o quê? Liderando, né, hoje. Olha, são apenas recortes. Você vê Ricardo nessas questões de recorte. Você não pode dizer, na situação de Ricardo, que ele esteja morto.
É óbvio que Ricardo ainda continua sendo um grande líder. Nas pesquisas, inclusive, você vê, se você perguntar, se você for nas cidades que ele puxou estrada, é óbvio que Ricardo ainda é um líder. Ele está numa situação desfavorável no momento, mas não acredito que ele esteja morto. Talvez, na minha opinião, o veneziano esteja mais morto do que ele, né? Pelas próprias circunstâncias, que ele vai ser candidato ao Senado, não foi para o segundo turno, a esposa perdeu e tal. O Ricardo tem uma questão judicial, tem uma questão que ligou de divisão de votos, mas isso não quer dizer que ele perdeu a força dele, não. Ricardo, na minha opinião, ainda tem muita raiva para fazer a quem não gosta dele. São 5 horas e 55 minutos, caminhando para os instantes finais do nosso programa, o primeiro de muitos outros que nós iremos fazer. Cristóvão, pela sua experiência como marqueteiro, como homem de pesquisas, que acompanha tanto a política direta ou indiretamente, o que é que você vislumbra para esse segundo turno, tanto na Paraíba como no Brasil? Quem vence? Não. Não. O que é que você vislumbra, o que vai acontecer até lá? Até chegar na urna, o que é que você acha que vai acontecer? Olha, até me surpreendeu, eu pensei que ia morrer mais gente no primeiro. Eu espero que não morra ninguém no segundo, sabe? Eu acho que os ânimos estão muito elevados. Uhum. Eu acredito que o dia da eleição vai ser muito pesado durante a apuração, né? Eu acho que não vai ser legal, certo? Eu acho que continuo naquela história de que ou Bolsonaro ou Lula ganhando, o Brasil sai perdendo. Essa é a minha opinião. Eu não sou a favor que ninguém anule o voto. Eu acho que as pessoas devem se posicionar, porque você, pelo menos, deve ter a chance de acertar, né? Melhor do que não ter nada, né? O voto nulo eu acho que não é legal, mas eu não vejo me desculpe, eu não vejo de forma positiva para nível de Brasil que vem lá na frente, né? Eu acredito que o João e o Pedro são bons candidatos, né? Não estou fazendo aqui meia culpa, eu acho que o João faz um bom trabalho enquanto gestor e o Pedro eu acho um cara, apesar de não ter essa simpatia toda, não ser um Ronaldo Cunha Lima, o avô, ou um Cássio Cunha Lima. Ou um Cássio Cunha Lima, mas é um cara sério, na minha opinião, ele se demonstra até o momento. Eu acho que a Paraíba está bem servida e o Brasil, na minha opinião, não está bem servido. Agora deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo está em casa quer fazer a Cristóvão. Você acha que pode haver alguma reviravolta, presidência e governo do Estado? Claro. Voto é um bicho estranho, né? É um trem difícil de se segurar. Eu acho que é possível acontecer isso. Eu sempre tive, quando trabalho nas campanhas que trabalhei, que tem a segundo turno, eu sempre tive um pavor terrível de segundo turno quando o meu candidato estava na frente. Então, eu me pelo de medo do segundo turno quando eu estou na frente, porque é aquela história, o eleitor, cabeça de eleitor é um bicho meio estranho, sabe?